Sejam bem-vindos ao segundo encontro da Catequese Online. Vamos começar com a melhor proteção possível, invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir que Maria esteja conosco? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o que é a Quaresma, qual a sua importância e como vivê-la. Bem, a Quaresma é um período que dura 40 dias. Como já se diz o nome, Quaresma vem de 4 ou de 40, ou seja, são os 40 dias que Jesus jejuou e ficou no deserto rezando, ficou em oração, para que ele pudesse morrer e depois ressurgir. Mas esses detalhes você vai entender daqui a uns dias, no nosso próximo encontro. Então, a Quaresma é um dos momentos mais importantes para nós cristãos, porque logo que ela termina, nós vamos celebrar a Páscoa, que é quando Jesus ressurge. A Quaresma começa na quarta-feira de cinzas e ela termina no domingo de Ramos. E então quando vem o domingo de Ramos, que vai ser no próximo domingo, fora amanhã, o próximo domingo, aí nós vamos viver a Semana Santa. Então são 40 dias mais uma semaninha, aí sim vem a ressurreição do Senhor. Então, esse período simbólico que nós chamamos de 40, né, porque ele acaba sendo um pouquinho maior, já que tem também a Semana Santa, então esses 40 dias, eles também aconteceram várias vezes na história. Olha que interessante que nós temos aqui. A primeira vez que isso aconteceu foi quando aconteceu a Arca de Noé, ou seja, quando Jesus pediu que Noé levasse todos os animais na sua arca e ficasse lá durante 40 dias. A outra ocasião também que aconteceu foi na Terra Prometida, onde foram 40 anos, e onde o povo era escravo no Egito, e o povo teve uma promessa do Senhor que seria liberto dessa escravidão. Então eles foram rumo ao Egito durante 40 anos, muito tempo. E então, mais tarde, quando Jesus veio viver nesta terra como humano, então foi quando aconteceu esses 40 dias, esse seu momento de purificação. E nós também somos convidados a viver isso. Como que a gente vive essa fase então? Então essa fase, ela é marcada por 3 coisas. Vamos lá, vamos lembrar. Penitência, caridade e jejum. Olha que interessante. Essas 3 coisas fazem a gente se purificar. E o que é se purificar? Todos nós temos coisas ruins ou fazemos coisas ruins, tá? Por quê? Porque muitas vezes nós deixamos o nosso lado humano falar, porque todos somos humanos, todos erramos, e aí a gente faz coisas erradas. E pra gente se purificar, então a gente faz essas 3 coisas: penitência, caridade e jejum. Vou dar um exemplo para que vocês entendam melhor isso, tá bom? A penitência, o que é? A oração. Então é nós orarmos, nós rezarmos. A penitência, ela purifica a minha alma e ela me deixa num relacionamento livre com Deus. Eu me sinto mais próxima de Deus, eu fico mais próxima de Deus quando eu rezo. Então, a penitência, ela estreita os meus laços com Deus, ela me deixa conectada com Deus. A caridade, ela me conecta com os irmãos, com a comunidade, com os amigos, com a família. Por quê? Quando somos caridosos, nós temos o papel de sermos gentis, de cumprirmos com o nosso papel social. Por exemplo, quando você doa um dinheiro para alguém, quando você ajuda alguém com um alimento,
Ou quando você também dispõe do seu tempo para ajudar alguém. Imagine que tem um familiar seu que precisa de uma ajudinha. Fez uma cirurgia, tá acamado, alguma coisa assim. Aí precisa que você vá lá no mercado, ou precisa que você vá até a cozinha e busque alguma coisa, prepare alguma coisa para essa pessoa. Então isso é caridade. É você ser gentil, você doar o seu tempo e também o seu dinheiro. Então, a caridade estreita nossos laços com os irmãos. O jejum é nós deixarmos de comer alguma coisa, ou comer menos, ou ainda. O jejum é abster-se de algo. Normalmente a gente fala da comida, né? Porque se popularizou isso. Mas na verdade, o jejum, se a gente se abster de algo, a gente pode aproveitar essa quaresma para a gente deixar de fazer algo errado. Vamos dizer assim, por exemplo, mentir. Eu vou deixar de mentir durante a quaresma. Por quê? Porque eu estou fazendo o jejum da minha língua. Nossa língua, muitas vezes dá um desgosto, não só para os nossos amigos, mas em especial para Deus, porque nós judiamos das pessoas. Esse é um dos tipos de jejum, mas talvez você tenha outros maus hábitos. E aí você vai pensar com você, quais são os hábitos ruins que você tem e que você precisa mudar? Então o jejum é a melhor forma de você domar você domar o seu instinto. Ai, eu não gosto de mentir, mas quando eu vejo, eu já menti. Quando eu vejo, eu já dei um tapa no meu irmão, eu já, sabe, essas coisas. Então, são coisas assim que a gente não controla. Vem a emoção, vem a raiva, vem a tristeza, vem o desgosto e aí a gente age. Veio uma lembrança ruim, a gente age mal. Poxa vida, mas o outro não tem culpa do nosso problema, o outro não tem culpa da gente estar agindo mal desse jeito. Então, o jejum, eu domo o indomável, ou seja, eu controlo o meu instinto que está distorcido. Então, penitência, eu me conecto com Deus. Caridade, eu me conecto com os meus irmãos. E o jejum, eu me purifico. Eu domo o indomável. Isso é muito legal, E Jesus, ele deu esse exemplo para nós, porque ele ficou lá 40 dias jejuando e rezando no deserto, se preparando para a sua morte e depois para a sua ressurreição. Essa fase é muito importante porque tudo o que a gente quiser na vida alcançar, tudo que a gente almeja, a gente faz isso mesmo. Nós passamos por um período nos preparando. Imagine que você vai participar de uma competição lá no colégio. Imagine. Então, você vai ter que dedicar, vamos dizer que é uma atividade física, então você vai ter que se dedicar, você vai ter que cuidar do alimento que você vai comer, porque ele vai interferir na hora da atividade física, você vai ter que estar dormindo bem, você vai ter que estar treinando bastante, preparando o seu corpo, e no grande dia você vai estar super preparado. É como se fosse isso. Então nós nos preparamos para a morte e a ressurreição de Jesus. Por quê? Porque nós também, um dia, se estivermos com Deus, vamos ressurgir. Então, como que é isso? Antes de Jesus vir aqui, as pessoas morriam e elas não iam para o céu. Não existia isso. Então, quando Jesus veio e ele deu a sua vida por nós, ele sofreu todas as dores da humanidade. Todas as dores. Imagine todos os seus pecados. Ele sofreu, ele já pagou por esses pecados. Imagine que ele fez isso por todos nós. Todos. Era humanamente impossível suportar aquelas dores. Humanamente impossível. Mas como era filho de Deus, ele suportou. E doeu muito essa fase. Imagina se a gente fica umas horas sem comer, já é meio desconfortável. Imagine 40 dias jejuando e rezando. Então Jesus se preparou, ele deu a sua vida por nós. Nós já estamos salvos.
nós já temos o céu, se nós estivermos com Ele, se nós vivermos a exemplo de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Então, nessa fase da quaresma, tem alguns detalhezinhos também que a gente cuida, sabe? Então, toda quarta e toda sexta-feira, nós não comemos carne, frango, porco, carne bovina, nós não comemos. Nós comemos o peixe, tá? O peixe não tem problema. Ou nem come carne, né? Não tem problema, né? Passa com outra coisa. Então, nós não comemos carne nas quartas-feiras e nas sextas-feiras. E agora eu vou contar para vocês uma coisa que a maioria dos adultos não sabem. Toda sexta-feira do ano, toda sexta-feira, todas, não só na quaresma, nós católicos, a igreja recomenda, não é uma obrigação, tá? Não é uma obrigação. A igreja recomenda que a gente não coma carne. Por quê? Pra gente lembrar que sexta-feira é o dia que foi o sacrifício de Jesus. Então, por isso, nós não comemos carne na sexta-feira, pra gente lembrar esse sacrifício. Poxa, que vontade de comer aquela carninha. Não, eu vou fazer esse sacrifício. Jesus também se sacrificou por mim. Eu também quero me mortificar, também quero me sacrificar, para que eu seja também beneficiado por isso. Então, essa fase nós somos convidados a ganhar muitas coisas do céu, ganhar muitos presentes do céu. Sabe quando você está almejando uma coisa e você está com dificuldades? Imagine assim, que você está com uma dificuldade com o colega ou com o papai e a mamãe, você, poxa, tá de saco cheio de alguma coisa, não tá conseguindo lidar, aquilo que você vê machuca o seu coração. Então você pode viver essas dicas que eu dei sobre a catequese, essas recomendações que a igreja nos dá sobre a quaresma. Então você pode viver isso para você também se purificar e a graça acontecer. Quando eu pego o que eu tenho de ruim e eu acabo com isso, eu deixo isso de lado, eu tiro isso de mim, eu tenho espaço para receber o que é bom. Então, se eu tenho espaço para receber o que é bom, então a graça de Deus, ela vem e acontece. Imagine como se fosse, eu sou essa superfície aqui, eu sou isso aqui que está aqui dentro. E aí tem um monte de coisas ruins, E aí eu vou tirando, eu vou jejuando, eu vou fazendo caridade, eu vou rezando, e aí ele fica vazio. E o que eu faço então? Eu vou enchendo de coisas boas, e Deus vai me ajudando. E quando eu vou me enchendo de coisas boas, eu fico uma pessoa agradável. Todo mundo ao meu lado gosta de ficar comigo. É sempre assim, porque quando nós estamos com Deus, nós somos livres, verdadeiramente livres. Agora que você já aprendeu sobre a quaresma, que você teve uma ideia do que isso significa, agora você vai pegar o seu caderno, a sua caneta, você pode até pausar o vídeo para você alcançar ali e se localizar, abrir para você fazer a anotação da data de hoje. Muito bem. Agora que você já está com o seu caderno, você vai escrever aí as duas perguntas e aí você vai respondê-las, tá bom? Conforme eu for falando, você vai pausando o vídeo para você anotar e não se perder, tá ok? A primeira pergunta: o que eu entendi que é a quaresma? E para respondê-la, então, diante do que você ouviu, você vai escrever o que você entendeu que é a quaresma. Muito bem. A segunda pergunta é a seguinte: como eu vou viver a quaresma? E aí, na resposta, então você vai colocar a forma que você acha que você precisa fazer para viver bem a quaresma. De que forma você vai escolher? Apesar de só faltar 2 semanas, ou melhor, 1 semana para terminar esses 40 dias e mais uma para então ter a Semana Santa, ainda assim há tempo. Nós somos convidados a viver. Então você vai escrever, né, dentro da caridade. O que você vai fazer para ser caridoso? No jejum. Você vai fazer jejum do quê para viver bem a sua quaresma?
e penitência. Qual oração você vai fazer todos os dias? Ou como você vai fazer para conversar com Deus todos os dias para você viver essa oração? Então, como você vai viver a quaresma dentro do jejum, dentro da penitência e dentro da caridade? Tá? Para viver a quaresma precisa desses 3 itens. E como que você vai viver isso? Então você pode responder no seu caderno, com a ajuda de alguém, e aí se comprometer com isto também. Transfiguração do Senhor. Essa é uma história muito interessante, já dos tempos em que Jesus estava perto de viver a sua morte e a sua ressurreição. Então Jesus, ele foi junto com 3 de seus amigos, 3 dos discípulos, a uma montanha. E quando se fala montanha, na Bíblia quer dizer um local muito alto. E um local muito alto é um local que muito se aproxima de Deus por ser muito alto. Então foi lá Jesus com os seus 3 amigos nessa montanha. Quando eles chegaram lá com Jesus, eles tiveram uma grande surpresa. Sabe o que aconteceu? Jesus se transfigurou. Sabe o que é transfigurar? É mudar a figura. Aquele que ou seja, uma transição, figura, uma transição de figura. Então Jesus não tinha mais essa aparência humana. Jesus tinha uma aparência de luz. Ele, a sua roupa, tudo era extremamente radiante. Alguns dizem que Jesus se revelou na sua majestade a alguns dos profetas, alguns daqueles que viveram com Jesus. Então, quando Jesus se transfigurou, lá no alto dessa montanha apareceram os 2 profetas que já tinham morrido há muito tempo, que eram Elias e Moisés. E ali eles apareceram. E quando eles apareceram lá em cima, os seus amigos ficaram amedrontados e eles disseram assim: Jesus, vamos fazer 3 tendas. Porque na verdade eles queriam que Jesus ficasse ali com Moisés, com Elias. Imagine só, fique aqui conosco, vamos fazer essas tendas. E antes que Pedro pudesse terminar a fala dele, veio uma voz do céu. E essa voz que vinha do céu, com todo o seu esplendor, era a voz de Deus. E a voz de Deus dizia: Eis o meu filho muito amado, escutai-o. E então, sumiu Moisés e Elias. E toda aquela luz foi passando, não tinha mais aquela luz. E aí, os amigos de Jesus ficaram com muito medo. E Jesus disse: não tenham medo, não tenham medo. Sou eu estou aqui. E foi isso a transfiguração. Então, quando Jesus se revelou, o que nós católicos, nós cristãos acreditamos? Que um dia nós veremos Jesus em todo o seu esplendor. Assim como aqueles 3 amigos viram na ocasião da transfiguração, no monte dessa transfiguração, que assim passou a ser chamado. Então um dia nós também nós temos essa chance de ver Jesus em todo o seu esplendor. Quem são os santos? Você já ouviu falar dos santos, não é mesmo? A nossa paróquia, por exemplo, é a paróquia São Francisco de Assis. É um santo. Mas quem são eles? Eles são as pessoas que se assemelharam a Cristo, que tiveram comportamentos, atitudes, que viviam de uma forma bastante semelhante com Jesus. Aquilo que Jesus fazia de bom aqui na Terra, eles vivem no dia a dia deles. Em meio a tudo isso que a gente vive, eles conseguiam se conectar com Deus. E hoje mesmo em meio a tantas tentações, tantas dificuldades, a gente consegue ser santo também. Porque se nós nos assemelharmos a Cristo, nós seremos santos. Mas afinal, qual é a vantagem de ser santo? Quando a gente é santo, a gente vai para o céu, certeza. Bom, mas pera lá. A gente falou agora há pouco da quaresma
que Cristo nos salvou pela sua morte de cruz, não foi? Nós já estamos salvos, nós já temos o céu, antes não tinha o céu, agora as portas do céu estão abertas, mas como assim? O reino de Deus é para todos nós somos convidados a chegar ao céu e por Cristo já somos salvos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, ou seja, Deus já me salvou, mas e eu? Eu quero ser salva? Deus nos deixa livres. Eu quero ir para o céu? Eu quero, imagina, claro que eu quero ir para o céu. Imagina, lá no céu deve ter um monte de coisas boas. É uma vida de alegria plena, o tempo todo. Aqui na Terra nós temos pequenos momentos de felicidade, no céu nós temos uma plenitude, felicidade o tempo todo. Então, para eu viver isso, então eu devo me assemelhar a Cristo, como aqueles que já conseguiram, que são os santos. Vejam o que São Pedro diz aqui na segunda epístola de São Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pega lá a sua Bíblia. Olha, na Ave Maria, ela tá bem no finzinho, tá? Na Bíblia Ave Maria. Esta é a edição da Bíblia Ave Maria. Então, segunda epístola a Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Vamos ler o 3 também. Você pode pausar o seu vídeo e pegar a sua Bíblia para que leiamos juntos. As virtudes cristãs. O poder divino deu-nos tudo o que contribui para a vida e piedade, fazendo-nos conhecer aquele que nos chamou por sua glória e virtude. Por elas, temos entrado na posse das maiores e mais preciosas promessas, a fim de tornar-vos por este meio participantes da natureza divina, subtraindo-vos a corrupção que a concupiscência gerou no mundo. Agora vamos entender então o que é isso, o que significa isso. Tem uma palavra bem diferente aqui, né? Concupiscência, uma palavra difícil de ser falada, não é mesmo? Concupiscência. Concupiscência são os desejos, os nossos desejos da carne. São aqueles desejos errados. São pessoas que têm vontade de matar, a pessoa que tem vontade de prejudicar o irmão, a pessoa que quer fazer maldade para os pais. Veja, a pessoa que tem vontade, não é que ela faz. É a vontade de fazer o erro. Isso é concupiscência, tá? É uma palavra bem diferente, mas é isso que ela quer dizer. Então, nesse contexto, o que isso quer dizer? Que quando nos libertamos dessa concupiscência, desse desejo de fazer o que é errado, e que ele sempre vai existir, quando nós buscamos uma nova forma de viver, ou seja, quando vivemos com Deus, fazendo aquilo que Deus espera de nós, aí a gente consegue se ver livre disso. E então nós conseguimos chegar ao céu, que é o que os santos fizeram, é o que os santos conseguiram. E vou contar aqui uma curiosidade para vocês. O santo que atingiu, ou melhor, que mais se aproximou à perfeição cristã, porque ninguém é perfeito como Cristo, foi nosso querido São Francisco de Assis. Olha que coisa bonita. Então, cada dia, cada encontro da nossa catequese, eu vou falar sobre a vida de um santo. Hoje eu vou falar apenas sobre os santos para que vocês compreendam quem são eles. E tem tantos santos. São Tomás de Aquino, Santa Teresa de Calcutá, você provavelmente já ouviu falar. Tem o São Francisco, São Sebastião, São Maximiliano Kolbe, que são os santos, que são aqueles que representam a nossa capela, nossas capelas e a nossa paróquia aqui. E cada um deles eram pessoas normais, como eu e você, que decidiram por uma vida em Deus. E olha só, que bonito aqui. Veja o que diz o catecismo. Olha só, gente, lindo nosso catecismo, a gente aprende tanto com ele. Devemos ser todos santos? Será? Sim, o sentido da nossa vida está em unirmos-nos a Deus em amor, corresponder aos sonhos de Deus. Devemos permitir
que Deus viva a vida dele em nós. Mas o que isso quer dizer? Que Deus viva a vida dele em nós. Todos nós temos um chamado, cada um tem um chamado especial. Sabe quando você vê uma pessoa assim e você fala, nossa, que legal aquela pessoa, ela faz aquela coisa tão especial, nossa, ela tem um talento, ela tem um dom, eu não tenho nada disso não. Eu queria ter uma coisa especial assim, eu não tenho. Pois vou lhe dizer que todos nós temos, mas nós precisamos descobrir. E como nós descobrimos? Quando nós permitimos que Deus faça a vontade dele para a nossa vida. Lembra que antes eu disse que Deus nos deixa livres? Bom, nos deixar livres significa que eu sou livre para estar com Deus. É uma escolha que eu fiz, estar com Deus. E se eu estou com Ele, eu sou convidada a viver aquilo que Ele quer de mim. Às vezes eu tenho as minhas vontades, mas elas não são o melhor para mim. Deus sabe o que é melhor para mim. Então, quanto mais eu estiver conectada com Deus, mais eu vou conseguir viver a vontade dele. E se eu vivo a vontade dele, eu me torno santa. Meu Deus, pensa. Santa Franciele, Santa Lorena, São Rafael. Olha quantos santos. Já imaginou? Você é santo. Ai, que tudo. E nós podemos viver isso. Nós vamos conseguir. Lutando todos os dias, nós vamos conseguir. Com o nosso dom especial, quando nós assumirmos. Isso é uma coisa que pode levar muito tempo. Tem muitas pessoas, se você for perguntar, às vezes até já idosas. Alguns já chegando ao fim da sua vida. Se você perguntar, você sabe qual é o seu dom especial? Tem muitas pessoas que não sabem. Porque talvez elas não se permitiram. Ou elas até viveram o dom especial e não se ligaram que é o dom especial delas. Então todos nós somos convidados a viver essa santidade. Então, que você possa viver essa santidade na sua vida e sempre que você ficar pensando como eu posso ser santo nesse aspecto da minha vida, desse jeito. Eu não consigo ser santo quando eu tô com aquela pessoa que eu não gosto dela, é verdade. Tem umas pessoas que a gente não gosta muito. E tá tudo bem, então a gente respeita elas. Esse é um jeito de ser santo também. Então que você possa identificar aquilo que te impede de ser santo e combater isso, lidar bem com isso, para que você se aproxime de Deus o máximo possível. Quinto domingo da Quaresma, ano B. Oi! Todos somos filhos de Deus e por isso nosso coração se sente atraído pelo amor de Jesus. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está no livro de João, capítulo 12, versículos 20 a 33. Há muito tempo atrás, muitas pessoas iam a Jerusalém para adorar a Deus durante a festa da Páscoa, que naquela época comemorava a libertação do povo de Deus do Egito. E no meio do povo, tinham também gregos que ainda não conheciam Jesus, mas queriam muito conhecer. E no meio da multidão eles viram Filipe, discípulo de Jesus. Mas que depressa correram e pediram para Filipe apresentar Jesus. Mas Filipe não estava sozinho lá, também tinha André. Então Filipe foi buscar André e todos juntos foram falar com Jesus. Jesus, quando os viu, contou que sua hora estava chegando. Explicou que o grão de trigo é uma semente que precisa morrer para nascer de novo e dar muitos frutos. Que se a semente não morrer, ela vai ficar sozinha para todo sempre. Assim também acontece com a gente. Quem se apega à própria vida neste mundo vai perder a vida em Jesus. Jesus falou também que todo aquele que quer ficar com Ele deve seguir o seu jeito de ser. E assim, Deus também
vai se alegrar conosco. Bem no meio da conversa, surgiu uma voz lá no céu que disse: Eu o abençoo e vou abençoar de novo. Eita, que todo mundo se assustou e muitos pensaram que era um trovão. Mas Jesus logo disse que era uma mensagem para todos prestarem atenção, que quando ele, o próprio Jesus, fosse embora, muitos corações seriam atraídos por seu amor. Amém? Bem legal essa passagem, né? Mas tem muita informação. Primeiro, somos chamados a ser missionários, ou seja, levar as pessoas até Jesus, ou Jesus até as pessoas, assim como Felipe e André fizeram. Depois, que devemos seguir o exemplo de Jesus. E depois, que devemos morrer. Bem, essa parte é melhor a gente entender melhor. Não é que precisamos morrer, assim, morrer, não, pororom. E sim que devemos viver como se já estivéssemos no céu com Jesus. Isso quer dizer que nada é mais importante do que seguir o exemplo de Jesus. Agora eu te pergunto, você já ouviu falar de Jesus desobedecendo? E de Jesus fazendo birra? Ou então Jesus brigando? Não, pororom, jamais. O que me deixa ainda mais curiosa. Vem cá, olha bem nos meus olhos. Você está seguindo direitinho o exemplo de Jesus? Olha que ele sabe, hein, se você fala a verdade ou não. Aliás, falar a verdade é algo que Jesus sempre fez. Eu sei que viver exatamente como Jesus viveu pode ser um pouquinho difícil. Por isso, precisamos pedir forças por meio da oração. Vamos juntinhos pedir essa força? Eu falo e você repete. Jesus, meu amiguinho, faz meu pequeno coração se encher de coragem e de carinho. Que a minha vida seja um exemplo de amor e bom comportamento. Amém. Que Deus te abençoe, Nossa Senhora te proteja e até o nosso próximo Evangelho, se assim Deus permitir.